Ok, Genoveva, bom dia. Vamos lá, vamos fazer esse vídeo. Eu estava aqui ajustando a câmera, certo? Equilibrando. Hoje ela está na transversal, mas hoje é quinta-feira, certo? Quinta-feira é 29 de maio, 29 de maio, daqui a 2 dias o mês de maio fecha, mês 5, tá certo? E vamos para o mês 6. Mês 6 é metade de 12, certo? 6 do 12. E nós estamos por hora no 6 no quinto do 12, no 5 do 12. Tempo que passa, tempo que movimenta, bicho, 8 horas e 49. Puta que pariu. Égua, não sei não. Eu saí ontem, certo, e fui cuidar do corpo, não do meu, certo, mas do corpo de um filho que eu tenho, um filho caçula, certo, que vai fazer 19 anos agora em junho, rapaz, agora em junho, no dia 6, vê se pode, 19 anos o cara. Rapaz, e aí, rapaz, sabe? Ego é foda e sair atrás. Quando eu falo no corpo, eu falo na alma também, tá certo? Eu penso a natureza como um todo, tá certo? Eu sou um hegeliano, eu sou um marxista, tá certo? E na metodologia de conhecimento, tem um sujeito, tem um objeto, tá certo? Mas para mim, o conhecimento se dá numa relação entre dois sujeitos, tá certo? Um sujeito que se destaca, que é o conhecedor, tá certo? O analista, o observador, tá certo? E o outro é o objeto, entre aspas, o conhecido, que vai ser conhecido, sabe? Que vai se deixar conhecer. Veja, eu falei se deixar conhecer, porque há uma troca, há um diálogo, e por isso a gente fala em dialética, certo? Dialética metafísica, tá certo? Diálogo metafísico, como quiser. E assim, tá certo, a gente vai levando, mas ontem eu saí, bicho, para cuidar do corpo, ajudar um corpo aí, sabe, a ter auxílios da ciência, tá certo? E fomos que fomos, e eu acho que eu fui exitoso, certo? E voltei para casa e voltei cansado, porque me saí da rotina. Mas quando eu fui, bicho, encontrei um cão filósofo, tá certo? Tem aqui, digo, não sei, eu acho que esse problema é dos pets hoje, sabe? Os cães aí, os animais hoje, sabe, tomaram assim um papel dinâmico na vida dos seres humanos, tá certo? Desde quando os pets foram domesticados, porque antes não havia pets perto dos humanos, certo? Exceto como caça, certo? Exceto como boia, exceto como comida, tá certo? Aí depois assim foi se dando uma outra utilidade para os animais, tá certo? E eles se deixaram aproximar dos humanos por uma questão de conveniência deles, tá certo? E o fato é que a minha rua aqui, rapaz, é cheia de cães, tá certo? E tem são todos cães de mestiços, como os mestiços, todos somos os humanos, tá certo? Porra, bicho. Aí, rapaz, tem um deles aí que eu já percebi, ele me chama a atenção, é um cão felpudo. Uma vez eu fiz uma viagem a Brasília e fui na direção de uma irmã que eu tenho que mora lá, tá certo? E ela tinha uma cadela, ela já foi proprietária de um pet shop, de um hospital de cães, essas coisas assim. Não é bem pet shop, na verdade era um hospital. Sabe, ela é aí uma pessoa do mundo da caridade, sabe? Tem sensibilidade para cuidar de animais. Um dia chegou um cara aqui na minha casa, quando a minha casa era um barraco coberto de palha e fechado de madeira, certo? Madeira deteriorada pelo tempo, porque era madeira branca. Aí chegou um cara da malária, porque justamente aqui nessa região, aliás, aqui na região amazônica, na região do modo geral, tá certo? O mundo, não sei. Mas aí tem umas doenças aí, sabe, que tipo malária e outras doenças aí, dengue, chikungunya e não sei mais o que, febre amarela. Essas doenças chamadas doenças endêmicas, sabe, elas estão aqui o tempo todo. Se você vai para a mata, como eu fui muitas vezes, sabe, lá uma vez eu peguei uma malária braba, rapaz, lá no Xingu, rapaz, lá na Cachoeira do Espelho, agora não foi fácil, sabe. Eu acompanhei um mestre numa pescaria, sabe? Fomos onde os peixes estavam desovando, vê se pode uma porra dessa. Fomos incomodar os trairões numa grota, tá certo? Aí, sabe, um regozinho de água, o rio estava cheio, e ali o peixe entra ali, sabe, no filão de água, no fio de água ali, sabe, para ter água tranquila, tá certo? E poder fazer a desova e a água sem movimento, sem correnteza, tá certo? E ali a fêmea desova, o macho vem e cobre os ovos, tá certo? E ali está feito o trabalho da natureza.
E nós fomos, rapaz, o mestre levou, sabe, me levou para perturbar a paz ali da natureza, tá certo? E saímos de lá com quase 15 trairões, todos fêmeas, eu acho, sabe, porque estavam magros assim, sabe, depois de terem desovado aquela coisa toda. Mas junto com as traironas, tá certo? Me veio, rapaz, sabe, a malária no meu corpo, porque a área lá era cheia de carapanã, sabe? A gente não podia ficar parado um minuto, sabe? E mesmo que não ficasse parado, os carapanãs ficavam agoniando. Entre esses estava o Anopheles, e o Anopheles me pegou, bicho. Olha, eu morava nesse tempo em Manaus, tá certo? E estava aqui no Pará de passagem. E quando eu voltei para Manaus, eu voltei com malária no corpo, sabe? E me lembro que em janeiro eu estava fazendo vestibular para direito, acho que foi então no ano de 80 isso. E levei a malária, rapaz, comigo, sabe, pro Amazonas, tá certo? E lá eu fazia vestibular, estava fazendo prova de vestibular para direito e saía de manhã cedo para ir para o lugar do lugar de prova, tá certo? E saía de todo vestido, sabe? Não, eu saía nesse tempo lá, era janeiro, chuva, tá certo? E saía de motocicleta ali, sabe, com o tempo fechado, aquela coisa toda. E quando voltava, rapaz, por volta de meio-dia, uma hora depois que terminava a prova, sabe, eu chegava em casa, tinha que sabe, me recolher porque, sabe, eu tava morrendo, rapaz, sabe, de malária, sabe, um febrão danado, aquela coisa toda, tá certo? E essa minha irmã, então, que eu tenho, que mora em Brasília até hoje, tá certo? Ela cuida de animais, tá certo? E ela tinha uma cadela, sabe, assim. Eu, quando olho os animais, sabe, eu não posso deixar, rapaz, de pensar que a gente tem um filo comum, tá certo? A gente tem um filo comum, rapaz. Um dia fomos verme, rapaz, um verme perdido em águas oceânicas aí no tempo que não tinha oceano, sabe? Tudo era água, só água, entendeu? Água que não era bem água, entendeu? Enfim. E nascemos ali, tá certo? Então, para mim, não tem diferença entre o corpo de um humano e o corpo de um animal, tá certo? A genética, a filogenética é a mesma, certo? O genoma é o mesmo, sabe? E passamos todos por ali. E quando eu saía ontem, para pegar um ônibus, sabe, para já adiantar o meu trabalho, sabe, para encontrar com o filho com quem eu iria, sabe, fazer uma consulta, acompanhar numa consulta, porra, bicho. Aí eu passo por um cão que eu já conheço, um cão felpudo parecido com o cão lá, sabe, da irmã que eu tenho. Eu falava de mestiçagem, de mestiço, que todos nós somos mestiços, certo? E pra mim, sabe, essas coisas assim, sabe? E o cão, ele tava ali, do lado da calçada, que fazia sombra, certo? Eu não sei se ele mora por ali, é um cão felpudo branco, tá certo? Mas ele mora na rua, sabe? O dono não se importa com ele, eu acho que o dono não o quer em casa, sabe? Ele fica pela rua, onde ele se alimenta, sabe? E ali vive, tá certo? E eu não sei se depois ele vai bater a porta, sabe, do dono para passar a noite, eu não sei como é que é isso. Sei que ele tava ali, sabe, ali, olhando a rua, sabe, ali com as patas dianteiras uma sobre a outra, tá certo? Deitado. E quando eu passei por ele, eu olhei assim, sabe? E ele parecia estar pensando. E eu chamei, anotei aqui, sabe, o cão filósofo, tá certo? Porque logo mais adiante, assim, uns 10 metros, rapaz, tinha um ser humano, tá certo? Porra, vê se pode uma porra dessa. Tinha um ser humano sentado no chão de uma calçada suja, calçada de um prédio, sabe? Um prédio e quando chove, acho que alaga tudo ali, sabe? E as sujeiras vêm, tá certo? E ali, sabe, uma calçada suja, ela estava seca, né? Mas assim, sabe, ele estava sentado ali no meio ali, sabe, da sujeira, sabe? Porra, cara, essa situação degradante do ser humano, sabe? E era um homem de cor, era um preto, tá certo? Eu não sei se eu devo falar preto ou negro, eu tenho que melhorar essas minhas questões aí, sabe? E eu só sei, rapaz, que ele era preto e ele estava ali, eu passei, olhei com o rabo do olho, sabe? Da mesma forma como eu passei, eu olhei para o cão, tá certo? Mas sem querer comparar um com o outro, mas sem problemas na comparação, tá certo? E vi também ali, sabe, essa situação, sabe? Se aquele cão ali não tem casa para se recolher durante o dia, sabe? E para receber cuidado dos donos, atenção dos donos, sabe? E ali aquele ser humano ali, rapaz, provavelmente também não tem ninguém, sabe, em favor dele ali, tá certo? E eu passei e vi que ele estava sem barba. Aliás, hoje de manhã eu fiz a barba porque eu vou sair mais tarde. Eu vou pegar meu paletó, vou no tribunal, rapaz, atrás de um interesse aí, tá certo? Porra, bicho, eu vou tentar falar lá na corregedoria, pedir uma providência contra ali, sabe? Um fórum aqui do Pará, tá certo? Ali aí em Bragança, na cidade de Bragança, que não está dando a resposta que eu preciso para um processo que eu tenho, tá certo? E vou na direção ali do corregedor para ver se eu falo ali, sabe, bocalmente e consigo uma providência, tá certo? Rapaz, eu só sei que. Preciso sair mais tarde. Eu só sei que
passei por esse ser humano aí, tá certo? Sentado ali no chão, sabe? No chão mesmo, assim, no meio ali, sabe? Da sujeira. E ali, sabe? Mal vestido. Ele tava de calça comprida, mas estava descalço. Acho que ele estava descalço. Eu não sei se a sandália dele ou o calçado dele estava assim do lado, mas eu percebi. Eu acho que ele estava descalço. E olhei e vi que era um preto, tá certo? E tinha assim umas sacolas de supermercado assim, sabe? Eu acho que onde ele colocava as coisas dele ali, sabe? As poucas coisas. Porra, eu passei, tá certo? E na volta fiz o que eu tinha que fazer, encontrei com o filho, acompanhei no médico, aquela coisa toda, dentro de um hospital, dentro de um plano de saúde, aquela coisa toda. E despachei o filho para casa dele, tá certo? E vim embora para minha. E no meio do caminho, sabe, vim andando ali, sabe, do hospital para uma parada de ônibus ali na Magalhães Barata. No meio do caminho encontrei um vendedor de banana, vendedor de frutas, tá certo? Eu lembrei que eu preciso comer frutas, tá certo? E tinha muitas frutas, tinha mamão, abacate e banana. Eu resolvi trazer só banana, porque eu achei assim um preço assim muito extorsivo e não tava afim, sabe, de gastar muito ali, eu não sei. Poderia ter trazido mamão, mas o mamão era um mamão que não era Havaí, sabe? O abacate eram aqueles abacates assim, sabe? Não sei, não me dei bem com nem com mamão, nem com abacate. Eu vim embora só com uma banana, meia dúzia, porque é o bastante para mim que eu como pouco, uma banana 2 por dia, tá certo? E aqui a quentura, sabe? Ali, sabe? Avaria logo a fruta, tá certo? Aí eu vim embora, rapaz, com a banana, peguei um geladão, certo? Que é um novo tipo de ônibus aí, da Frota Renovada de Belém por causa da COP30. Aí, rapaz, vim embora e saltei ali, vim embora, tá certo? Dentro do bairro assim, já era assim, quase, eu acho que 15 horas para as 16 horas, tá certo? Aí quando eu dobro à direita e vindo na direção da minha casa, e tava lá, rapaz, o cara, o preto, sabe? Porra, bicho. Aí eu ia passando por ele, mas de repente me ocorreu, me lembrei que eu tinha banana comigo, tá certo? Eu peguei, abri o saco, sabe, o saco plástico onde estava a banana e perguntei se ele aceitaria uma banana e tirei a banana. E já fui logo arrancando a banana, sabe? Ele percebeu o movimento, me olhou, tá certo? E percebeu que era uma banana, eu acho, sabe? Quando eu perguntei, ele já foi logo de pronto dizendo que aceitava e me chamou de meu rei. Ô meu rei, se vem de você, eu aceito. Olha o papo do cara. Quando são já, rapaz, sabe quantos minutos são de vídeo? Onde é que eu posso ver aqui? Não dá pra ver. Assim, dá pra ver onde é que tem, onde é que tá marcando aqui o tempo de vídeo? Eu estou com a câmera invertida aqui, está aparecendo com muita dificuldade aqui, eu não sei quantos minutos de vídeo tem. 12 minutos de vídeo, tá certo? Porra, bicho. Rapaz, aí ele aceitou, sabe? A minha alma aliviou, tá certo? Porque eu sou um cristão, tá certo? Eu tenho aí o DNA cristão, sabe? Eu sou um cara batizado, fui batizado na religião, tá certo? Fui quase padre, tá certo? Fui religioso, eu pertencia a uma ordem religiosa. E nesse momento eu tô pensando numa figura, sabe, ali na Transamazônica, lá no quilômetro 18, tá certo? Ontem o vídeo que eu fiz ontem, eu passei para ela o link, sabe, para ver se ela assiste. Eu conheci essa criatura, rapaz, aí em 2012. Não, 2012 não. Acho que foi em 2010, talvez, tá certo? E depois em 2014, acho que a gente manteve contato aí, que eu não lembro bem direito. Mas assim, rapaz, sabe? E ela mora lá no quilômetro 18 da Transamazônica. E ela foi freira, rapaz, tá certo? Eu acho que ela foi freira, eu acho, não sei. Rapaz, eu só sei que o cristão, rapaz, aceitou a banana, sabe? Eu vim me embora com a minha alma aliviada pra casa, tá certo? Porra, bicho. E essas coisas assim. Aí agora de manhã eu anotei alguma coisa, falei do cão filósofo, porque eu preciso registrar essas coisas que eu vejo, das minhas impressões, as minhas impressões de tempo, sabe? Como é que a gente fala? Como é que eu quero meus escritos? Eu quero ensaio, certo? E quero crônica, certo? Eu quero crônica, então eu preciso registrar esses acontecimentos, sabe? Aí eu lembro do cão filósofo, sabe? E chego a pensar, sabe, que há uma alma, sabe? Não é que há uma alma, há o corpo dos animais, sabe? Você vê qualquer animal que seja, as serpentes, ontem eu falava de serpente, e lá, quando eu estava lá com o meu filho esperando o médico, sabe, me dando aí a falar, sabe, de surucucupico de jaca, e do avô dele, sabe, que ia para a mata, ia lá na mata, sabe, ele tinha uma inimiga, uma surucucupico de jaca. Eu acho que essa freira, rapaz, lá da Transamazônica, sabe do que eu estou falando, assim, no sentido de que ela conhece o que é surucucupico de jaca. Rapaz, eu só sei que... e você quando olha os animais de um modo geral, certo?
Eles têm, rapaz, sabe, aí a mesma plástica do rosto, certo? Do rosto, aí do corpo dos animais, sabe? Você percebe o nariz. Ontem eu olhava a fuça, sabe, de um urso num vídeo que estava passando sobre os animais ali na Sibéria, certo? Na Sibéria, na Rússia, certo? E aparecia lá um urso preto, e quando você mira o olho, sabe, você vê assim a narina dele com dois furos assim bem distintos. Era um urso preto diferente do urso pardo, não era pardo, era um outro tipo de urso, sabe? Mas eu percebi o detalhe assim na fuça dele, dois buracos assim, mais alargados, assim, é interessante como eles são. Mas de qualquer maneira, os animais têm, logo a primeira coisa que tem é o nariz e a boca, tá certo? E depois tem ali os olhos, e tem lateralmente, eles têm ali, sabe, os ouvidos, entendeu? E aí os quatro sentidos então estão postos, tá certo? E fica o resto aí do mundo aí, sabe, de apreensão dos conhecimentos, ali, sabe, os sensores do corpo, tá certo? Eu falo quando eu vejo um animal, tá certo? Os animais chegam, quando eu vou visitar meus filhos, lá tem dois cães e dois gatos, tá certo? E duas gatas, tá certo? Duas gatas. Um macho cão, certo? Uma fêmea cão e dois gatos fêmeas, certo? E quando eu chego, não, o malhado ele tá assim ele tá assim mais distraído, sabe? Ele não me festeja muito não. Mas a cachorrinha, uma poodle, sabe? Ela vem, ela faz uma festa, aí meus filhos dizem, pai, faz carinho nela, não sei mais o que, bababá, entendeu? Eu tava falando de uma irmã que eu tenho que mora em Brasília, que cuida de animais, sabe? Ela tem sensibilidade com os animais. E aqui em Belém nós tínhamos um cão, sabe? Quando a gente era menino. E o nome dele era Javali, rapaz. Era um cão valente, um cão diferente, sabe? Ele era da ninhada do amigo, o amigo era o irmão dele, sabe? Mas o amigo era um cão assim, distraído, tá certo? Já o Javali não, rapaz. Era um cão assim, sabe? De personalidade, sabe? Ele tinha assim um tamanho médio, sabe? E a gente ia pra rua e ele saía, sabe, desafiando todos os cães do trecho por onde a gente ia passando. Ele não tinha medo, ele saía pra porrada mesmo, sabe? Ele já nasceu bicó, rapaz, com rabinho curto, não sei como é que é isso aí, sabe? Ele tinha um rabinho curto, assim, sabe? Mas ele tinha, assim, o peito dele, assim, um pouco, assim, sabe? Estruturado, entendeu? Era um cão de porrada, certo? Aí depois disso eu fui pro seminário ele ficou para trás, sabe? E quem tomava conta dele eram as minhas irmãs, entre elas essa irmã que mora em Brasília, quase que saiu o nome dela, mas eu não vou falar. Aí, rapaz, um dia chega o cara que cuidava da malária, e aqui eu retomo o assunto que eu me danei a falar de febre amarela, falei de malária que eu contraí, sabe, quando eu passei por aqui na década de 80 aqui no Pará, sabe, no pro Amazonas. E vinha um cara de um serviço, sabe, que borrifava as casas, as residências, assim, sabe, para fazer controle de insetos de um modo geral. Tinha muito carapanã, sabe. Aqui em casa, a minha casa, acho que era a única casa aqui na Redondeza, sabe, que usava aí mosquiteiro, sabe, nas redes. A gente dormia de rede e usava mosquiteiro. Quando já são, bicho, porra, bicho, olha, quando já são 18 minutos de vídeo. E a gente usava mosquiteiro, porque minha mãe acho que trouxe essa ideia, sabe? Lá de onde ela veio, rapaz, lá das bandas ali, sabe? Do Tapajós ali, rapaz, sabe? De Itaituba, sabe? Que eu acho que ela nasceu em Itaituba, preciso ver a certidão de nascimento dela. Rapaz, ali para aquelas bandas tinha Carapanã, lá em Altamira tinha Carapanã, aqui em Belém tinha Carapanã, e tem Carapanã, tá certo? Nesse momento eu posso estar cercado de algum deles aí, sabe, querendo aí chupar meu sangue, esses putos são hematófagos, certo? Puta que pariu. Aí, rapaz, eu só sei dizer que a gente dormia de mosquiteiro, e aí veio um cara que cuidava dessas coisas aí, sabe? Eu acho que é setor aí, sabe? Desses controles aí, não sei se é de zoonose, eu não sei. Aí, rapaz, ele chegou com a prancheta dele, sabe, e disse. A gente já estava esperando que ele viesse, porque ele já tinha passado em outras casas, e todo mundo tinha furado o dedo para tirar sangue, sabe, para ele fazer exame de sangue, para saber se as pessoas estavam contaminadas, tá certo? Aí fizemos uma fila, a gente era sete, sabe, sete meninos, cinco mulheres e dois homens, tá certo? Fizemos a fila e cada um foi oferecendo o dedão, sabe, para tirar o sangue. Aí, quando terminou, a minha irmã caçula, essa que mora em Brasília, sabe? Aí ele perguntou, tem mais alguém aí? Aí ela disse assim, tem. Aí todo mundo se surpreendeu porque nós fizemos uma fila do maior para o menor. Só não estava minha irmã mais velha, eu acho, porque ela estava trabalhando. Aí todo mundo se surpreendeu, se entreolhou assim, sabe? Aí ela disse, tem.
Ela devia ter o quê? Uns 5 anos, 6 anos, sabe? E do modo como ela falou, soou engraçado, tá certo? Aí o cara perguntou, o agente perguntou, o agente de zoonoses perguntou, como é o nome dele? Como é o nome? Aí ela falou, Javali, Javali, Javali Souza da Silva. Souza da Silva é o sobrenome da família, certo? Javali Souza da Silva. E todo mundo achou engraçado aquilo, o cara, o agente, sabe, de saúde também achou engraçado aquela coisa toda. E essa minha irmã tá lá em Brasília, tá certo? E esse cão que a gente tinha, sabe, era um cão assim, com muita inteligência, sabe? E tem umas coisas aí, por exemplo, a gente, para onde a gente ia, ele ia atrás, tá certo? E às vezes acontecia de a gente sair para comprar carne, aquela coisa toda, e levava uma sacola, e é uma sacola de tecido, de pano, a gente enrolava, enrolava, colocava na boca dele, sabe? E ele saía carregando, sabe? Saía carregando a sacola, sabe? E ia embora, sabe? A gente corria, ele corria com a sacola na boca, aquela coisa toda, uma sacola de tecido, sabe? E às vezes, sabe, na vida de cão, sabe, ele se distraía, via outro cão, ia ali fazer molecagem com outro cão e largava a sacola. Uma vez estava lá em São Brás, eu estava com ele, eu estava presente e vi, sabe, quando nós chegamos ali, na época tinha aí uns vendedores ambulantes que vendiam caldo de cana com pão doce. Hoje o pessoal vende salgado, certo? Mas na época era pão doce, sabe, essas coisas assim. Aí tinha um cara que vendia caldo de cana, aí para lavar o copo, tá certo? Ele tinha uma lata aí que a gente, na época era vinha combustível nessas latas, gasolina nessas latas, certo? Aí as pessoas adquiriam e sabia ali, lavava com sabão para tirar o cheiro da gasolina, aquela coisa toda, e usava depois aquela lata para ali, para, sabe, acondicionar a água, sabe? Fazer depósito de água. Aí o cara usava uma dessas latas assim, sabe? E onde tinha um pouco d'água dentro, e onde ele largava os copos, as pessoas bebiam o caldo de cana, sabe? E ele, quando ia fazer ali, recolhia os copos, recolhia e jogava dentro da lata, tá certo? Aí o javali chegou, rapaz, meteu a cabeça dele, bebeu quase toda a água, sabe, da lata, entendeu? Aí o cara, ninguém percebeu e aquela coisa toda, sabe? E quando o cara pegou, foi fazer ali a organização ali, sabe, do negócio dele, ele pegou os copos e foi jogando um por um, sabe, dentro da lata, e os copos batendo, rapaz, no fundo da lata, quase sem água, tá certo? Foi engraçado isso, e a gente, é claro, cúmplice com o javali, não dedurou o cara, tá certo? E saímos logo de perto, porque o cara de repente poderia aí, sabe, desconfiar e se dar conta do que tinha acontecido e querer agredir o cachorro, não ia dar certo, e a gente se mandou. Mas esse cão era assim, então quando eu passei ontem e vi aquele cão ali, sabe, com a cabeça assim, parecendo uma esfinge, sabe, uma esfinge egípcia, sabe, ali olhando assim o horizonte, olhando para a rua, sabe, movimentando a cabeça devagar, os olhos, sabe, aí a impressão ficou na minha memória, tá certo? Graças à afinidade que eu tenho, sabe, de perceber essas coisas, tá certo? Aí hoje, quando eu estava anotando, me preparando para vir para cá e querendo assunto, para, né, para ter assunto, agora estavam com 18 minutos, acho que agora são 20, eu acho. Aí eu resolvi, sabe, falar de cinismo e talvez eu chame para esse vídeo, se já não chamei uma vez aí, acho que eu vou dar o título desse vídeo de cinismo, sabe, para falar justamente dessa filosofia que existe, que existiu entre os gregos ali, os gregos inventaram isso. Teve um cara chamado Diógenes de Sinope, mas não foi ele. Dizem que ele é o fundador dessa corrente filosófica, dessa corrente comportamental, tá certo? Tem o budismo, tá certo? E tem o cinismo. Tem o taoísmo, tem o cinismo. Tinha o estoicismo para ali, aquela coisa toda, tá certo? Que são filosofias, são filosofias, são elaborações morais de comportamento, tá certo? O cinismo, certo? O Diógenes, por exemplo, ele se recolhia ali na rua, era um morador de rua, tá certo? E se recolhia numa vasilha, não é vasilha, não é depósito também, tá certo? Naquela época lá entre os gregos havia transporte de óleo de oliva, tá certo? Uns barris, umas barricas, tá certo? Aí, sabe, não sei, para 100 litros talvez ou mais, sabe? E essas barricas eram transportadas em navios para cima e para baixo, tá certo? E ele, de alguma maneira, sabe, adquiriu uma barrica dessa aí e ele colocou num canto, sabe, numa rua, tá certo? O pessoal diz que era de frente ao Palácio de Alexandre, tá certo? E ali ele se abrigava ali dentro, sabe, dormia ali dentro, sabe, se refugiava ali dentro, entendeu? Para dormir, ali procurar um pouco de privacidade, tá certo? E se contentava com aquilo, tá certo?
Aqui entre nós veio um desenho animado, um desenho animado não, um desenho, não é desenho também, tá certo? É um filme, sabe, com Chaves, tá certo? Uma personalidade de televisão, de filme de televisão, tá certo? Chamado Chaves, veio lá do México. E o Chaves, ele morava, era um garoto órfão, certo? Morava na rua e ele se escondia dentro de um barril, tá certo? O barril era parecido com aquele ali, só que eu acho que o do Diógenes era um pouco maior. Estou imaginando assim um barril que desse para suportar um humano lá dentro ali, fazer movimento, aquela coisa toda, tá certo? E o Diógenes se contentava com aquilo, rapaz, quando são 25 minutos de vídeo. Ele se contentava com aquilo, com aquela vida, tá certo? E o cristianismo tem muito disso, sabe? Assim, o desapego do mundo das coisas materiais. No mundo, portanto, tem aqueles que se preocupam em se apropriar dos excedentes da produção, tá certo? E da produção e do trabalho, tá certo? E com essa apropriação eles acumulam riquezas, tá certo? E essa acumulação primitiva vai terminar chegando ali, sabe, entre os judeus ali, sabe, mas não só entre os judeus ali na Mesopotâmia, vamos colocar assim, tá certo? Onde havia essas pessoas aí que se ocupavam em armazenar riquezas, tá certo? Armazenamento de riqueza que me lembra Tio Patinhas, que foi um personagem de um gibi, de uma revista em quadrinhos, sabe, que eu li muito quando eu era moleque, tá certo? A revista da Walt Disney, sabe, onde tinha o Tio Patinhas, que era tio do Donald, que era tio do Guinho, Zezinho e Luizinho, tá certo? E ali era um conhecido do Mickey, do Pateta, aquele pessoal que tem hoje lá na Disney World, sabe, e que querem impedir que o Xandão vá visitar ali, sabe, aquele espaço lá de entretenimento, tá certo? E o Tio Patinho se dedicava, sabe, a acumular, a guardar moedas, certo? Moedas, eu acho, não sei que tipo de moeda era, se eram moedas de cobre, de prata, de ouro, eu não sei. E ele tinha uma caixa forte, tá certo? Mas o fato é que essa ideia, veja que essa ideia é uma ideia antiga, tá certo? Onde está aí marcada pela noção, sabe, de que a gente precisa, sabe, acumular riqueza, aquela coisa toda. E o cristianismo surge e se mete aí nesse meio aí, tá certo? E se mete se opondo à acumulação, tá certo? Se diz que Yeshua, sabe, mal tinha aquele roupão que ele usava ali, sabe, para passar o dia, sabe? Eu não sei, eu acho que ele vivia perambulando, sabe, para cima e para baixo ali, sabe, ali naquela região da Galileia, da Judéia, não sei mais para onde. Eu não entendo muito bem como é que é aquilo ali, tá certo? Mas ele vivia na pregação dele, andando para cima e para baixo. O Batista ficava ali no entorno do Jordão, tá certo? Batizando gente, tá certo? Já o Yeshua não, ficava para cima e para baixo ali, sabe? Dando orientações morais para as pessoas, aquela coisa toda. E me parece que o pensamento dele era um pensamento cínico, sabe? Que desconectava as pessoas do mundo material um pouco, tá certo? Para a gente não ficar muito obcecado em procurar apenas aí, sabe, sabe, satisfazer aí as necessidades do corpo e os desejos da carne, como diz o outro. Porra, as necessidades são do corpo, rapaz, tipo o alimento. Hoje se diz que o Netanyahu ali, sabe, na Cisjordânia ou mais na faixa de Gaza, sabe, quer matar os palestinos de fome, rapaz, sabe? O mundo manda ali, sabe, ajuda material ali para aquele povo desgraçado, aquele povo árabe ali, sabe, no meio de árabes ali, tá certo, porra, e os árabes ali, sabe, não fazem porra nenhuma por outros árabes, sabe, eu não entendo isso. Rapaz, eu só sei dizer que é tipo aqui entre nós, sabe, nós aqui no Brasil, tá certo, tem ali o estado de São Paulo aí, que tem aí, sabe, uma elite rica aí, mas pergunta se ela quer saber de nós, aqui em Belém do Pará, tá certo? Com as nossas condições de vida aqui. O Lula ontem foi para o Nordeste, sabe, inaugurar ali melhorias no sistema de abastecimento de água, e ele falou, eu ouvi um vídeo dele onde ele fala disso, sabe, que o problema do Nordeste, ali aquela situação do clima ali carregado, tá certo, de um clima adverso que causa seca na região, tá certo, que seca ali, sabe, onde não tem ali muito olho d'água, tá certo, e ali, então a água não circula muito na superfície, e ele fez ali um desvio das águas do São Francisco, que vão na direção do mar, aquelas águas que iriam se perder no mar, ele achou um jeito, foi isso que ele me explicou, tá certo? Achou um jeito, quer dizer, me explicou maneira de dizer, certo? Achou um jeito de aproveitar aquela água que ia para o mar, tá certo? Desviar e trazer de volta, não sei se trazer de volta e jogar para ali, para lá, tá certo? E dar uma reutilização a essa água. Teve um frade aí, sabe, um frade maluco aí que tem
essas coisas desses frades malucos aí. Eu, rapaz, eu me meti nessa vida aí, mas eu achava que eu não prestava, não. Rapaz, eu era um cara sujo, rapaz, um cara de, sabe, um cara aí dedicado, sabe, a esses negócios de prazer da carne, aquela coisa toda. Eu era muito afetado por essas coisas. Como é que eu ia me meter, rapaz, nessa vida aí, rapaz, e enganar as pessoas? Eu, hein? Tá doido? Primeiro enganaram a mim, tá certo? Depois enganaram as pessoas. E tinha um frade aí, rapaz, que metia o cacete no Lula, rapaz, um reacionário do caralho, sabe? Que ficava metendo o cacete no Lula porque o Lula disse que estava desviando a água do São Francisco. Vai ver que ele justificava assim, alterando ali, sabe, os desígnios de Deus. Ver se pode uma porra dessa. Égua do frade escroto, tá certo? São 30 minutos de vídeo e eu fiquei aqui perdido no cinismo. E eu acho que o cristianismo, sabe, em parte, veja que quando eu falo do cinismo, eu tô lá no mundo grego, tá certo? Ali no mundo de Diógenes, ali, sabe, na cidade de Sinop. Tem uma cidade no Mato Grosso chamada Sinop, sabe? Teve um cara, um advogado que passou por Altamira, o Seno Petri, tá certo? E esse cara, acho que ele era paranaense, tá certo? E ele tinha um irmão, sabe, que pegou uma menina aí lá, que eu conheci, sabe, que era do movimento, que era do PT, tá certo? E eu não sei se o irmão dele, do Seno, sabe, mais velho, foi para Sinop também e levou essa menina, que era casada com um cara que eu conheci, que era do PT também, um dirigente do PT em Altamira, eu não lembro mais agora o nome dele, não vou também se lembrar se eu não ia dizer, mas essas coisas assim que aconteceram, rapaz, sabe, e o cara foi para Sinop. Eu não sei se Sinop guarda lembrança, sabe, de Sinop de Diógenes ou não. Fico por aqui, sabe, digo que o meu nome é Ernest, certo? É um apelido que eu me dou, tá certo? Mas meu nome não é Ernest, claro, certo? É um personagem que eu tenho aí pra ir, sabe? Dar papo, entendeu? Falar, tá certo? Uma vez ontem eu passei o link pra essa. É uma professora, sabe? E eu passei o link pra ela também, sabe? Uma vez, eu acho que eu já usava a rede, eu falei, sabe? Assim, querendo chamar a atenção dela, tá certo? Aí eu falei do Ernest, ela disse, esse Ernest é muito o quê? Aí qualificou o Ernest, certo? É muito escroto, tá certo? Ora, porra. Mas assim, então, fica falado dessa maneira, tá certo? Eu sou Ernest, um caboclo falador, tá certo? Quem fala muito dá bom dia a cavalo, esse é o nome do meu canal, tá certo? Bom dia.